Eu já tive a oportunidade de pregar no mês de missões algumas vezes. É uma área que eu gosto, evangelismo, missões, é uma área interessante. Um aviso aos dirigentes, por favor, tá? Momento missionário, tem que ter momento missionário. Chamar a nossa promotora Reni, para que ela faça um momento missionário, mostre o que está acontecendo no campo. Nós precisamos ver, porque faz parte da Igreja de Cristo. Então eu vou ajudar a Reni, já que ela não veio, eu vou dar uma ajuda hoje, tá? O tema da mensagem de hoje é Jesus transforma. Irmãos, a Junta de Missões não coincidentemente escolheu o amarelo como a sua camisa, com uma estampa bem grande escrita Jesus transforma. Também não é coincidência que o mês de setembro seja o mês de missões nacionais, mês de prevenção ao suicídio. Pessoas sem Cristo estão morrendo. Censo de 2022, o Brasil tinha 47 milhões de evangélicos. Um número bom. Somos 220 milhões. Quase 30% da população evangélica. Aqui eu estou excluindo católicos, tá? Apenas evangélicos. No mundo, 1 bilhão de evangélicos. Dos 8 bilhões, 1 bilhão de evangélicos. Mas aí vem uma parte interessante. Total de missionários enviados no mundo, 400 mil. No Brasil, entre 34 e 38 mil. 0,04% dos evangélicos são missionários. 0,04%. Por que esse número? Por que um número tão baixo? Por que tão poucos estão prontos para responder ao ID de Jesus? Por que tanto de nós hoje somos acomodados, estamos acomodados dentro dos templos? Será que lá atrás, no momento em que você foi salvo, na alegria que você sentiu, será que aquilo ali não foi motivador suficiente para que você pregue para o próximo, queira dar alegria ao próximo, queira mostrar a salvação e o caminho ao próximo? O nosso crescimento foi muito grande. De 91 a 2022, saímos de 12 milhões para 47 milhões. E no mundo saímos lá dos anos 70, de 300 milhões para 1 bilhão. Foi um crescimento muito grande, muito bom, mas a projeção não é boa. Nos próximos 10 anos, o nosso crescimento será absurdamente pequeno. Lógico que é uma estimativa. Absurdamente pequeno. Ora, se temos 1 bilhão de evangélicos, se cada um pregasse para um, não deveríamos ter 2 bilhões de evangélicos? Por que essa conta não fecha? Jesus transforma, irmãos. Mas como ele vai chegar aos corações se ninguém falar? Como ele vai alcançar se não há quem pregue? Como chegaremos aos 2 bilhões ou aos 3 bilhões se ficamos presos dentro das 4 paredes? Se não temos vontade de espalhar o amor que nós recebemos de graça? Quando nós, e não estou falando apenas da nossa igreja, estou falando dos evangélicos no Brasil e no mundo. Quando nós vamos acordar? As pessoas estão morrendo.
morrendo sem Cristo. Pessoas que não conseguem ver uma luz no fim do túnel estão preferindo se matar. E o que nós fazemos? Ficamos aqui lamentando? Tão triste. Sim, é triste. E o que você vai fazer? Quando você vai arregaçar as mangas? Irmãos, nós prestaremos contas. No dia que estivermos em frente ao Jesus Cristo, glorificado, com todo o poder, toda a glória e toda a honra, quando Ele te chamar pelo seu nome e perguntar: quantos você evangelizou? Quantos você trouxe para o reino? O que você vai responder? 0? Não fez esforço algum? Nenhum, irmãos. Jesus transforma, mas para isso nós precisamos levar Jesus. O nosso pequeno crescimento previsto tem 3 fatores. Pequeno número de missionários, que é pequeno, 400 mil para esse planeta inteiro é pequeno, é uma quantidade insuficiente. Precisamos enviar mais. Nem todos serão missionários, isso é fato. Mas precisamos ajudar em orações e financeiramente. Adoção de missionários. Para quem não sabe, nós não saímos por aí só pregando. A Junta de Missões monta hospitais, escolas, clínicas odontológicas. Doam, fazem doação, ajudam a construir casas. A Junta de Missões trabalha muito. E isso envolve dinheiro. Como é que eu vou construir uma casa sem dinheiro, irmãos? Ou nós vamos ajudar financeiramente, ou vamos ajudar orando, ou vamos para o campo. Se não fizer nada, não dá. Não adianta depois olhar as notícias na internet e falar: o mundo está um caos. O mundo está ruim. Não vejo um futuro para este mundo. Sim, não vejo um futuro para este mundo. E o que você está fazendo a respeito? Se nem o seu vizinho você evangeliza. Endurecimento de coração faz parte. A Bíblia já previa isso. O endurecimento de coração está previsto, mas ainda não é o caso. Nós não chegamos lá, estamos longe do endurecimento do coração. Longe. Sabe como eu sei? Nós evangelizamos e as pessoas ouvem, recebem oração. O último evangelismo que eu fiz com as adolescentes, as meninas, muitos aqui não ficaram sabendo. Apenas as meninas, apenas as adolescentes. Eu e a Wilza de adultos. As meninas evangelizaram melhor que muitos adultos. Muitos adultos. Entregaram um panfleto, explicaram quem é Jesus, conversaram sobre Jesus e oraram por cada pessoa que elas entregaram o panfleto. A aceitação foi absurda. Foi tão boa que as meninas, quando nós encerramos, elas falaram: já acabou? Quando vai ter de novo? Endurecimento de coração é um fato, mas que não é para agora. Está lá na frente. E aí resta nosso terceiro item: falta de maturidade espiritual. Nós crescemos muito dos anos 70 para cá, mas será que o discipulado e o amadurecimento espiritual cresceu junto? Quantos cristãos não abrem a Bíblia em hora nenhuma do dia, da semana, do mês e até do ano? Quantos cristãos não oram? Ou só oram quando estão doentes, só oram quando estão desempregados, só oram quando estão no fundo do poço? Amadurecimento espiritual, irmãos, nós precisamos.
Paulo sofreu este mesmo problema. Leiam as cartas de Paulo. Paulo pregou em várias cidades, fundou igrejas. Quando terminou, que ele voltava lá, as pessoas já estavam pregando heresias, as pessoas já estavam corrompidas, e ele tinha que novamente doutrinar. Até o momento que ele falou: tenho que dar leite a vocês, não consigo dar alimento sólido, porque vocês ainda estão perguntando coisas de pessoas carnais. Vocês não estudam a palavra, vocês não procuram. Vocês não sabem nada. Eu passei meses com vocês, anos com vocês, e vocês ainda não sabem nada. Paulo passou por este mesmo problema. E nós, como Igreja de Cristo, vemos isso. Hoje, passamos por um grande problema. Irmãos que não oram, irmãos que não leem a palavra, não meditam, só lembram de Deus quando está tudo ruim. Quando alguém está à beira da morte, quando alguém está desempregado, quase passando fome, e aí lembram de Deus. Agora eu pergunto, se você tivesse um amigo que só pedisse a você o tempo inteiro, mas quando estivesse bem, nunca te procurasse, você ia considerar ele um amigo? Por que Deus tem que considerar você um amigo? Se você só vai atrás dele para pedir, nunca para agradecer, nunca para adorar, nunca é obediente. Irmãos, nós precisamos evoluir. Parar de tomar leite espiritual e começar a comer comida sólida. No último evangelismo, o pastor Gilmar foi questionado. E aí, mas para mim Deus não existe, mas e aí, me explica isso, me explica aquilo. E aí, irmãos? Vamos responder? Saberemos responder? A nossa fé está fundamentada e sólida nas Escrituras? Conseguimos dar alguma resposta para alguém que pergunte? Precisamos saber, irmãos. Ninguém precisa ser teólogo. Ninguém precisa ser teólogo. Vi um testemunho bem recente de uma idosa pregando o evangelho na frente da igreja, sem saber ler nem escrever. A única coisa que ela consegue ler é a Bíblia. O Espírito Santo abriu os olhos dela e ela consegue ler a Bíblia. Nada mais. Pode dar com um panfleto, não consegue ler um letreiro do ônibus, mas ela pega, abre o versículo e lê. Qual é a sua desculpa? Se o Espírito Santo ensinou uma idosa a ler, ela não pode fazer com você? Estamos no mês de setembro, prevenção ao suicídio. Colamos fitinha amarela, mas o que nós fazemos? Colamos balões amarelos, mas o que nós fazemos efetivamente? Quando nós vamos ir às ruas? Quando nós vamos nos mobilizar e falar, o mundo precisa, eu preciso sair e falar, eu preciso evangelizar, eu tenho que falar do amor de Deus, mesmo que me rejeitem. Uma semana antes do evangelismo das meninas, eu fui lá na célula da Wilson e dei uma pequena aula de evangelismo para elas. E eu falei para elas, o evangelista não é rejeitado, é a palavra de Deus que é rejeitada. Quando a pessoa nega o recebimento de um panfleto, quando ele nega uma oração, quando ele te insulta ou até zomba de você, ele não está fazendo isso com você, irmãos. Ele está fazendo isso com o dono da palavra. Ele está rejeitando a Cristo. O nosso dever é falar, independente de qualquer coisa. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Enquanto os irmãos abrem, mais uma pequena informação. Apesar desse grande número de cristãos, 1 bilhão é um número grande, nós temos ainda muito um cristianismo cultural.
Cristianismo cultural é você falar que é cristão, mas não agir como cristão. Muitas pessoas fazem a festa de Natal, mas não celebram o nascimento de Cristo. Muitos comemoram a Páscoa, mas não comemoram o sacrifício de Cristo por nós. Precisamos abandonar o cristianismo cultural e precisamos verdadeiramente adorar a Cristo. Vamos ler. Não abriu, não? Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O mundo está morrendo porque não tem propósito. Nós, cristãos, temos propósito. Enquanto o mundo busca coisas mundanas, nós buscamos as coisas celestiais. Alguém já ouviu falar de um rico que cansou de ser rico? Que não busca mais riqueza? Alguém já ouviu falar? A pessoa atingiu 100 milhões de reais na conta e falou, não, tá bom, não quero mais. Alguém já ouviu falar? Irmãos, a busca no mundo é desenfreada, nunca satisfaz, nunca. Se você tem um carro do ano, você vai querer um melhor no ano que vem. Se você tem um celular do ano, você vai querer um melhor no ano que vem. A busca é desenfreada, você não consegue parar. E quando você não alcança, você se frustra, você se desespera, a sua vida acaba. Nós buscamos o reino. Nós somos prósperos mesmo com pouco, porque nos contentamos. Prosperidade não é riqueza. O rico e ímpio não é próspero. Próspero é quem está satisfeito com o que alcançou. E, em teoria, todo cristão deveria estar satisfeito com o que alcançou, porque foi dado por Deus. Busque o reino, e as demais coisas virão. Nós, irmãos, lá em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, a Bíblia diz, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança não nos atributos. Nós não somos oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes, mas no caráter. Nós temos a capacidade de amar, de perdoar, de ter misericórdia. Gênesis capítulo 1, 26 e 27.
Nós, como seres humanos, já fizemos construções maravilhosas, tecnologia, construímos tudo, recebemos de Deus o governo do mundo. Estamos acima das demais criações, nós somos os governantes da criação. Ele deixou o ser humano acima das outras criaturas. Vá lá, governe a terra, comande os animais, estão sob seu cuidado. Nós fizemos tudo isso, mas devemos observar uma coisa importantíssima, tanto em Salmos 19, de 1 a 4, quanto Romanos, capítulo 1, versículo 20. Toda a criação proclama a glória de Deus. O dever da criação é proclamar a glória de Deus. Nós devemos proclamar a glória de Deus. A natureza proclama. Quando você olha para uma constelação, para um céu estrelado, você vê a majestade e a glória de Deus ali, o poder de Deus de ter construído tudo aquilo. Quando você vê a perfeição das leis da física, quando você vê a perfeição da natureza, a cadeia alimentar, tudo construído por um Deus onipotente. E foi dado à humanidade o poder de governar sobre ela. Tudo na terra está nas nossas mãos. Mas devemos proclamar a glória de Deus. E quando nós não entendemos isso, quando nós não compreendemos isso, a nossa vida perde o propósito. Não temos mais propósito. Seu propósito gira em torno de acumular bens. Um dia após o outro, você acorda só pensando no seu trabalho. Você acorda só pensando em acumular dinheiro para tirar férias, para lazer. E passa dia, passa mês, passa ano. Aonde a sua vida proclama a glória de Deus? Nem no trabalho, nem no lazer, nem em nenhum momento da vida. Uma vida sem propósito leva à destruição, leva a um fim que não tem mais volta, o inferno. Uma vida sem propósito consome. Querem ver uma vida sem propósito? Vou mostrar alguns passos. Coloque as coisas do mundo em primeiro lugar. E quando eu conseguir, veja se você se sentirá satisfeito. Quer ver uma vida sem propósito? Coloque as coisas do mundo em primeiro lugar. Quando você tiver 1 milhão na conta, me diga se você está satisfeito. Se você não vai querer 10, se não vai querer 100. Nada no mundo satisfaz. Precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer através do seu Filho, através do seu amor. Nós precisamos buscar o reino. E precisamos proclamar este reino. Mostrar ao mundo. A nossa visão, às vezes, parece estar embaçada. Às vezes parece que não conseguimos ver com os olhos da fé. Uma multidão de pecados que nos afasta de Deus. Como seremos esse espelho que mostra o amor de Deus pelo mundo se o nosso espelho está embaçado? Se estamos apegados ao mundo, apegados aos bens, que esquecemos de Deus ao longo da semana, do dia a dia. Vida sem propósito leva ao desespero. Desespero, a definição exata de desespero, sem esperança. Nada mais
satisfaz a sua alma e leva você aonde? À morte. Por isso, o mundo está morrendo. Por isso, criaram o Setembro Amarelo. O caos está tão grande que até o mundo notou que as pessoas estão se matando. O Setembro Amarelo não foi criado pelo cristão. O mundo, o ímpio, está vendo que as pessoas estão se matando. Adolescentes, crianças, jovens, idosos, não há faixa etária, todos. Vida sem propósito. Quando nós vamos acordar? Vamos para o próximo passo. Para uma vida sem propósito. Deixemos de lado as coisas espirituais. Vamos deixar de lado as coisas espirituais. Minha oração, que era 3 vezes por dia, como a de Daniel, agora é 1 vez por semana. Quando eu lembro? Leitura da palavra, se der tempo. Devocional, não sei nem o que é isso. Vamos deixar de lado as coisas espirituais. Estamos caminhando agora rumo a uma vida sem propósito. O ímpio não conhece. O mundo não conhece. Logo, eles já estão na escuridão. Eles já buscam bens e não conseguem, e quando conseguem, não satisfazem. Não estão satisfeitos. Eles não têm sequer vida espiritual para deixar de lado. Eles sequer têm a quem buscar. Nós, irmãos, temos. Quando você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução alguma humanamente falando, você ainda consegue. Olhei para a esquerda, não achei, olhei para a direita, não achei, olha para o alto, achei a solução para os meus problemas. E quem não olha para o alto? Onde está a solução? Suicídio. Essa, para ele, é uma solução. Não pensem que não é. Se os irmãos conhecem algum parente ou alguém que cometeu suicídio e conversam com aquela pessoa ou conversava com a pessoa que era próxima, os irmãos vão ver. O suicídio, para ela, é uma solução. Ela não vê luz no fim do túnel. Ela não vê nada. A esperança acabou. Nada resolve o meu problema. E é esse pessoal que nós temos que resgatar. Não é só através da oração. A oração faz parte. Mas o que adianta a igreja toda se reunir e ficar 24 horas orando, mas ninguém se levantar para pregar? Ninguém se levantar para evangelizar? Se você não entrega um panfletinho ali, conversa. É oração e ação. É oração e ir às ruas. E se você não tem confiança do que você vai encontrar na rua, se você estará preparado, você está mais no mundo do que você imagina. O Espírito Santo ensinou uma idosa a ler. Acha mesmo que o Espírito Santo não tem poder para te ensinar o que falar e quando falar? Alguém aqui duvida da capacidade do Espírito Santo de Deus? Estamos deixando de lado as coisas espirituais. Mais um passo rumo a eu cair no mundo, numa vida sem propósito. Como vamos mostrar ao mundo se nós não vivemos? Se eu vivo desesperado, com medo, ansioso e preocupado, como eu vou pregar um Cristo que é o consolo, que é abrigo, que é segurança? Como eu vou pregar se nem eu estou seguro? Se nem eu estou com Cristo?
Como vou pregar o que eu não sei, o que eu não vivo? Jesus deixou lá: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não foi um ide só para mim, ou só para 2, 3. O ide foi para todos. Você não precisa mudar de país para evangelizar, se quer mudar de estado. Eu duvido que todos os seus vizinhos sejam cristãos. Eu duvido que todos nos seus empregos sejam cristãos. Pessoas com quem você pega um ônibus, pessoas com quem você conversa no ponto do ônibus. Ainda temos 180 milhões de não cristãos dentro do Brasil. Eu duvido que todos que você conheça sejam cristãos. Como nós vamos ir se não conhecemos o Pai, se não conhecemos o Filho e se não conhecemos o Espírito Santo? Como? Recentemente nós tivemos um show lá no Maracanã, né? Foi só a mulherada cristã. Nada contra o show não, por favor. Conseguiram 62 mil mulheres presentes num show gospel que teve lá. E eu fiquei refletindo: será que se tentássemos reunir todas as igrejas para fazer um evangelismo no estado do Rio ao mesmo tempo, no mesmo dia, será que alcançaríamos 62 mil pessoas? Nada contra o show e nada contra quem foi no show. Não é o problema o show. O problema é: muitos pagaram ali R$400 para estar no Maracanã. Estava entre R$200 e R$400 para estar no Maracanã para assistir um show. Novamente, pela terceira vez, nada contra. O evangelismo é de graça. O evangelismo é de graça. Você só precisa se locomover e falar. Será que conseguimos, em um dia, reunir 62 mil pessoas e evangelizar ao mesmo tempo o estado todo? Eu acho difícil. Todos deveriam refletir, todos deveriam ler, estudar a palavra de Deus, aprender, se debruçar, orar, jejuar, clamar para uma mudança. Mas não para uma mudança do mundo, para uma mudança da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo precisa mudar. Ou ela se levanta e age, ou seremos sufocados pelo mundo. Ou nós evangelizamos, ou seremos consumidos pelo mundo. Temos uma praça aqui do lado. Só tem festa e bebida. Cadê o cristão ali? Vamos começar a fazer culto ali toda sexta-feira. Até o momento em que aquilo ali seja conhecido como a praça do culto, a praça da igreja, a praça onde tem libertação, cura, evangelismo. Ficar só sentado, com fitinha amarela, dizendo estamos no mês de prevenção ao suicídio, não significa nada, se nós não agimos. E nós temos a maior de todas as armas. A maior de todas as armas. Nós já temos o amor de Deus, por que não compartilhar com o mundo? Precisamos mostrar ao mundo que Jesus transforma. Inúmeras vidas. Temos alguns vídeos de missões que nós vamos passar nos próximos domingos, de testemunho de pessoas que saíram das drogas, da miséria, da prostituição, e eles com essa camisa, felizes por falar: Jesus me alcançou. Como ele vai alcançar se nós não vamos até eles, se nós não pregamos? Espero, irmãos, que essa palavra tenha alcançado
o máximo de pessoas possível, para que nós, como igreja, tanto aqui como na internet, como no país todo, ou quem sabe até no mundo todo, através agora do YouTube, eu espero que nós despertemos, tanto internamente, buscando mais o reino, buscando mais a Deus, orando mais, ajoelhando, com fervor, como externamente. Ide. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Obrigado, gente.